Bom, pessoal, nosso assunto hoje é sistema de climatização. Bom, é importante sempre saber primeiro qual a função do sistema de climatização, né? Que é climatizar o carro. Antigamente a gente falava ar-condicionado, né? Só que o ar-condicionado, quando a gente fala, a gente sempre pensa em refrigerar o ar, não é isso? Só refrigerar. Mas dependendo do dia e da cidade que eu estou, precisa aquecer o ar também, o ar interno, né? Então climatizar pega essas duas palavras, né? O ar refrigerado, né? Eu junto as duas coisas. E para dosar a temperatura também vou precisar misturar os dois. Ao invés de eu refrigerar de uma vez tudo, né? E depois aquecer, eu já pego a mistura dos dois para eu não precisar refrigerar tanto. Para manter a temperatura, igual hoje, por exemplo, no sistema de ar-condicionado digital, você coloca lá uma temperatura e o sistema vai dosar aquilo ali. Então, eu aproveito a energia. E hoje, ar-condicionado, né, ele não é mais um artigo de luxo nos carros, né? Praticamente, a gente quase não vê mais carro sem ar-condicionado. Antigamente, ficava mais em carro mais top de linha, né, e tal. É sempre aquela conversa nossa aqui de sala de aula. Tudo é custo, né? E à medida que eu aumento o fluxo de produção, eu vou diminuindo o preço dos sistemas e carros mais populares, eles vão passando a ter essas tecnologias lá, a mesma coisa que aconteceu com o airbag, com a ABS, etc., que a gente já comentou aqui. Hoje já é um artigo de segurança também, né? Grandes centros, Belo Horizonte, por exemplo, você vai nas grandes cidades, as possibilidades de assalto. Então, se você puder manter o carro fechado, é sempre uma vantagem, né? Não precisa ficar abrindo janela, celular ali no painel. Eu, por exemplo, peguei esse costume. Eu vou daqui lá para o FMG, eu já ligo, coloco o celular no painel para ver o trânsito, né? Se qualquer coisa eu faço um desvio. Então, acostumei com isso. Né? Você fica vulnerável ali então, né? Com o celular ali pendurado ali. Bom, e tem outro detalhe também, que ajuda também. Vamos ver se vocês vão... Alguma vantagem aí do sistema de climatização. Fala mais uma vantagem. Nós já falamos conforto térmico, falamos segurança, desembaçar o vidro, mais o quê? Economia? De quê? Aerodinâmica do carro, melhor aerodinâmica. Ó, parabéns. Você vai sair de casa, viajar, o que é que você faz? Vou sair de casa agora, o que você faz com a casa? Hã? Você fecha a casa. Para quê? Para não entrar? Cheiro, poeira, não é isso? Deixar a casa fechadinha para a casa não sujar. Então, um carro que tem ar-condicionado, a conservação dos componentes internos é muito maior do carro daquela pessoa que não tem ar-condicionado ou que não usa o ar-condicionado. Imagina a quantidade de poeira que não entra dentro do carro com vida aberta o dia todo. Você deteriora couro, deteriora tecido, né? Se o cara colocou um ar-condicionado, ele vai jogar um insufilme, que também, nós vamos chegar lá na parte de vidros, que também vai ajudar no controle térmico. Nós vamos ver lá que o PVB lá do insufilme é o mesmo do protetor solar. Ele repele os raios solares. Então, a temperatura interna melhora, eu consigo manter o sistema fechado, a conservação interna do carro é bem maior. Legal? Bom, então para a gente que é técnico, né, uma pessoa que está começando na área e tal, o importante é conhecer os componentes do sistema de climatização, né? Então vamos ver aqui um pouquinho dos componentes. Então eu preciso ter, primeira coisa, um fluido, né? Para refrigerar alguma coisa, imagina uma geladeira, né? Vamos supor aqui, ó, esse aqui é um visualizador, tá? O que nós temos ali então, ó, compressor do ar-condicionado, legal? Aqui, ó, incorporado aqui no radiador, nós temos um filtro secador que está aqui do lado. Antigamente eu tinha um filtro separado, né? Hoje ele já está incorporado ali, ó. Para que serve o filtro secador? Para tirar a umidade, né? Eu comprimo esse fluido, ele vai sair aqui por essa mangueira, ó. Essa mangueira menorzinha aqui, mais estreitinha, vai entrar no filtro secador e dali ele vem para cá, ó. Beleza? Então ele vai passar lá no filtro secador, ali
toda a umidade do sistema ela vai ficar retida ali no sílica gel. Como se fossem umas partículas ali dentro que vão reter a umidade desse fluido. Beleza? Por que eu tenho que tirar a umidade dele? Se eu vou refrigerar esse fluido, se tiver umidade é a água, não é? Então, para ele não congelar, simplesmente por isso. Beleza? Então, eu tenho que secar o fluido para tirar a umidade. Tirou a umidade, ele segue, né, pela mangueira, ó, saiu daqui, passou, vem por aqui, ó, né? Aqui sensor de pressão linear, beleza? Estão lembrados dele? Que vai medir a pressão aqui da linha, né? Informar para o sistema fazer as estratégias dele. Continua por aqui, ó, chega aqui na frente, né? Eu vou chegar ali na válvula de expansão. Não é? Aqui está a nossa válvula, ó. Chegou nela, né? Ó, entrada, né? Vou atravessar a válvula lá para o outro lado e aqui a parte de cima. Essa é a nossa válvula de expansão. Daqui a pouco a gente fala do funcionamento dela, tá? Para que eu preciso expandir o fluido? Para ele refrigerar. Beleza? Eu tenho ali um fluido que está comprimido. Quando ele chega ali, ele faz isso aqui, ó, ele abre, né? Então, perdeu pressão, se o fluido perdeu pressão nele, né? As moléculas, elas distanciam umas das outras, beleza? Se está comprimido, ó, a agitação está grande, beleza? É igual um elevador, um tanto de gente dentro do elevador esquenta, porque estou comprimindo. Quanto mais perto das pessoas, mais esquenta, né? Agora, se as pessoas ficam mais distantes umas das outras, eu tenho menos energia ali. Então, essa menos energia, a temperatura desse fluido vai cair. As moléculas estão comprimidas e depois abriu. Já escutou a válvula de expansão abrindo? Ligou o ar-condicionado, vai lá, válvula abrindo, temperatura cai. Beleza? Temperatura... mais ou menos isso. Você pega um álcool ali, por exemplo, ele está líquido. Você apertou, ele vai no formato de spray, né? Você bate assim, está mais geladinho, não é isso? Porque ele perdeu energia. Ele está líquido ali dentro e você jogou ali que ele está na forma de vapor, né? Mas ainda é líquido, né? São pequenas gotículas, mas você tirou a energia dele, por isso que ele dá aquela geladinha na hora. Até dentro do frasco ali ele fica mais gelado. Beleza? Vai passar lá dentro da caixa, né? Ó, lá da caixa evaporadora, né? Vai trocar calor lá dentro e vai voltar por essa tubulação aqui, ó. Ó, volta por essa tubulação de baixa pressão e entra no compressor e começa tudo de novo. Então, basicamente isso, é comprimir, secar, expandir o fluido, ele troca calor lá dentro, esquenta e volta para o compressor de novo. O condensador, ele está aqui na frente, né? Ó. Beleza? Então, o ar vai trocar calor com ele para refrigerar um pouco esse fluido. Beleza? Assim como a água do sistema de arrefecimento. Nos carros mais antigos, você ligou o ar-condicionado, ele já liga a primeira velocidade. Né? Os mais antigos. O fato de desarmar vai depender de quem? Da pressão do sistema. Né? Que nos carros mais antigos era o pressostat de 4 níveis. Tá bom? Tinha lá um pressostat de 4 níveis, lá no Palio. Hoje já é sensor de pressão linear, o sistema é mais inteligente. Antigamente não tinha inteligência. Era tudo com pressão, isso mesmo. Você apertou, a pressão está baixa, o sistema funciona. A pressão começou a subir um pouquinho, já liga a primeira velocidade. Subiu mais, já liga a segunda. Subiu demais, já desliga tudo. Entendeu? É basicamente esse o funcionamento do sensor de pressostat de 4 níveis. Aqui não, nós vamos usar o sensor de pressão linear, beleza? O sistema vai controlando a pressão devagar. Quando a gente tiver o sistema PWM de controle do eletroventilador, ele vai controlando essa velocidade mais gradativamente, beleza? Não precisa ter só a primeira e a segunda, né? Nos carros atuais, com o sistema de economia de energia, eu já giro o eletroventilador só o necessário, com o comando PWM, que a gente já viu, né? Você nem escuta funcionar. Observaçãozinha, a ventoinha fica, essa que é PWM, ela fica ligada direto.
Pressão tá baixa, né? Pressão tá baixa, o sistema... Alta, é. Mas lá não tem pressão nenhuma. Aí eu chego aqui o carro... Direto. Só você ligar o carro já aciona Isso, a segunda, no máximo. É isso aí. Mesmo o ar desligado, só você soltar o carro. Imagina só, entre ligar e não ligar, é melhor ele ligar, né, a ventoinha. Tiver algum problema no sistema, pelo menos está trocando calor. Isso aí tudo vai depender daquele detalhe que nós falamos. Do que a norma da montadora fala para o fornecedor fazer, né? Tem alguns carros aí da linha Palio, que no caso de falha do sensor de temperatura do sistema de arrefecimento, qual que era o recovery do sistema, né? Como que ele mostrava que estava errado? Ele assumia uma temperatura de 40 graus, se desconectava lá o sensor de temperatura. Ele assumia 40 graus, ia subindo, jogava a ventoinha na segunda velocidade, ia subindo de 1 em 1 grau, até completar 80, e não passava de 80 graus. Ou seja, se não passar de 80 graus, eu sabia, e ventoinha armada direto na segunda, eu já sabia que tinha erro. Só que assim, quem não conhecia o funcionamento do sistema, como é que funcionava, aí eu olhava lá, mesmo com o scanner, né, via lá a temperatura, não, o sensor de temperatura tá bom, mas ele não chegou no 80. Qual que é a temperatura de funcionamento do motor? 97 a 102. Tem que passar de 80, né, para uma ventoinha armar. Né? Ventoinha não vai armar antes de 90, mas é nunca. Né? Não vai armar mesmo, 97 graus, 96 ele que ela vai armar. Né? Então não pode armar com 80, essa que a temperatura está subindo, 50, 60, ventoinha já armada. Aí depois o pessoal mudou isso, já jogou para 80 graus já, para ninguém ter esse erro de interpretação errada ali. Legal? Bom, compressor do ar-condicionado, pessoal, vamos ver aqui. Compressorzinho, ele está girando, né? Olha lá, ó. À medida que ele vai funcionando, esse prato ele vai movimentando, girando, né? E vai impulsionando o fluido. Esse que está colorido aí é o fluido que está entrando e saindo, tá vendo? Olha lá, azul baixa pressão, vermelho na hora que ele comprime. Só que isso ocorre em todos os pistões, né? Ele está mostrando só em um. Esse é um tipo de compressor, né? Hoje, principalmente com o advento dos carros elétricos, a gente está usando muito esse tipo de compressor aqui, ó, o tipo scroll. O que é o tipo scroll? Ele é mais contínuo, ele não tem pulsação ali do compressor de cada pistão. Com isso, ele economiza mais energia. Então lá no carro elétrico, como não tem motor a combustão funcionando, quando você liga ele, você ouve praticamente o compressor. É o compressor que está funcionando. Você acha que é motor, mas não é, é o compressor de ar-condicionado. Embreagem eletromagnética dele, né? Olha lá, ó, ligou, já está girando, né? Olha lá, ó, parte mecânica, né? Vocês vão ver um negócio tipo um caracol aqui dentro. Olha lá, beleza? O fluido entra e vai sendo pressionado ali, ó, de uma forma mais contínua, tá? Esse é o mecanismo do compressor do tipo scroll. Entra pelas extremidades, o gás, e é comprimido saindo pelo centro. Então ele é mais contínuo. Você gasta menos energia do sistema para acionar ele. Mas tem vantagem, o motor vai dar pancada para você ligar. Isso aí, você pode dosar a rotação dele com mais facilidade. Beleza? Então, nos carros eletrificados, praticamente todos eles é esse tipo de compressor aqui. E a tendência é o compressor virar elétrico daqui para frente também, tá, pessoal? Para não gastar energia do carro para acionar um compressor. Legal?